Luz, Câmera! ação! A gente acordou até a gata. Boa noite! Boa noite. E aí, galerinha, beleza? E aí, gente, tudo bacana? Para. E aí, gente, tudo bacana? Onde é essa música? Você que inventou. Não foi eu que inventei. Isso é do canal das meninas lá que acabou. Ah, é? É. Eu achava que era você que Depois das inventou, 11. que eu só ouvia você cantando isso. Não, é porque eu encarnei a música. É, as meninas do Depois das 11. Um beijo. Vai que um dia elas veem no nosso canal. É verdade. Ô, gente, estamos aqui. Olha nós aqui outra vez. Não é meus, menino? Né, meus? Não, eu passo um cafezinho nós quente traz ali. aqui um pão de queijo. Nossa, vamos ser cancelados? Loucura de Minas. A profissão Falando que só tem cultural. queijo. Não, pão de queijo. Todo mundo fala que Minas tem pão de queijo. Tem nada de cancelamento. Não pode? Todo mundo, eles próprios falam. Ah, então tudo. Ah, vá. Gente, voltamos. Nossa, Pra quem sentiu a nossa falta, que alegria. Pra quem não sentiu a nossa falta, problema é seu. E alegria também. Lute. Deita na BR que passa. Meu Deus, não fala isso. Brincadeira. Não pode, gente. Brincadeira. Ô, gente, voltamos. Voltamos. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nossa, já? Já. Tô econômico. Tá bom. Hoje a gente vai falar... Direitinho ao ponto. Eu acho que... Não, eu acho não. É. Isso é importante. É. É a série que mais tem aqui visualizações do canal. É a... Como é que chama? O que é mais O nosso importante? carro-chefe, a nossa queridinha. O carro-chefe. É a o... nossa mais. Interview of the Vampire. A entrevista com o vampiro. Exatamente. E olha, deixa eu falar que tá ficando bom, hein? Menino, surprise. Deixa eu falar... Surprise, surprise. Só queria deixar uma coisa bem clara pra você que não assistiu o filme, não precisa assistir pra entender a série. Ela é bem explicadinha. Não. Tem algumas coisas que... A maior parte das coisas eu não lembro. E o Max me traz o link, crossover. né? E aí ele fala, também tem no filme, mas eu não lembro e não faz sentido, não faz falta nenhuma porque a série explica tudo bem certinho. Kristen Dunst. É isso o nome da Não mulher? sei. Tem uma mulher que chama isso? Tem, Kristen Dunst. Então, é ela. Então tá bom. E a amargura? Gente, é discussão da série também do filme, mas foi de quando a gente estava assistindo. Então, assim, tá ótimo, muito legal. Esse episódio... Episódio 3. Episódio 3. É que a gente acabou de assistir o episódio 4. Isso não era pra falar? Por que Mentira, não? podia falar assim. É que a gente tá gravando o episódio. É que a gente vai fazer o outro também. É que saiu muito perto do Aí outro. você acha que as pessoas não vão perceber que a gente tá com a mesma roupa? Quem tá com a mesma roupa? Que você mudou, por acaso? Não. Ah, mas só os inteligentes veem. Eu sou burro. Então. Episódio 3, um episódio super legal, marcante, já revelando várias outras informações. O Luiz tá bem, assim, contando bem detalhadamente as histórias. Ai, gente, eu tô amando eles, assim. Eu também. Não, já chegou num ponto. No começo eu tava meio assim. Eu tava mais gostando do Louis do que do Lestat. Eu já falei muito. O que significa isso? Não sei. Ela era muito soberbo, assim, muito sem graça. Agora eu acho que no terceiro eu já gostei muito mais dele e no quarto eu gostei mais ainda. Mas a gente já começa a entender porque de algumas coisas, não é? Porque ele é um cansado. Isso. A gente começa a entender. Porque a gente nem Porque é ele se vampiro e é comporta, cansado. porque ele se comporta dessa forma. Na verdade, a gente nem é vampiro e é cansado. É verdade. Por que eu não posso ser cansado? Aí você é meio vampiro, né? E você passa a noite inteira acordado, Ó, da rainha a presa. sua gengibla. Minha gengiva. É verdade, gente. Então, assim, tá super interessante. E
E vai mostrando várias facetas diferentes, vários enfoques diferentes a respeito de tudo, né? Dos personagens, da relação deles com outras pessoas, da forma como eles enxergam o mundo, né? O Louis é uma pessoa, um vampiro. Nossa. O Lestat é outro vampiro completamente diferente. E é isso. Vamos então para os comentários. Tô aqui pensando, você tá falando, eu tô pensando. Vamos. Então vamos do Joquempo. Atenção, Joquempo. Perdi de novo. Ah, mas começa. Eu comecei no último vídeo. O problema é seu, vai começar de novo. Vai, começa. Perdi no Joquempo, vou perder. Acabou. Qual é o sentido dessa frase? Perdi no Joquempo, vou perder. Aqui. Não sei se tá nossa, que estranho. Seu celular é muito fino. Ah, é que você tá sem a capinha, né? Vamos lá então. Meu primeiro tópico. Às vezes eu acho que o Max esquece que ele tá gravando um vídeo. Vagamente. Quase todas as vezes. Mas aí eu olho e falo, eu. E você fala que você adora e eu só adoro. Ixi, aqui. O primeiro tópico que eu coloquei aqui foi a relação dos dois vampiros. Que um finge que faz e o outro finge que acredita. Assim, começou a me dar uma leve cansada no terceiro episódio isso? Sim, por quê? Vou explicar. Explica porque eu não entendi. Porque assim, chega num momento que eles percebem, já fica muito claro desde o começo, mas eles verbalizam que sim, nós somos completamente diferentes, aceita isso. Ah, sim. Porque assim, meio que é posto as cartas na mesa que sim, agora somos verdadeiramente diferentes. Então o que acontece nas coisas? O Lestat, ele é muito diferente do Louis, ele é, tipo, carnal, ele é, tipo, das festas, das orgias. Eu posso falar essa palavra aqui sem ser cansado pelo YouTube? Eu acho que sim. Então ele tem muito essa coisa. E, tipo, de pegar o sangue das pessoas. E o Louis tá meio numa fase mais, o quê? Vegana. Ele tá mais numa fase de sangue de animais. Então, assim, é muito diferente dos dois. E chega uma hora que entra no campo sexo. Aí eles chegam num acordo, assim, que tipo... Eu posso sair com quem eu quiser? Sim. E você também pode sair? Sim. Então ficou acordado que todo mundo podia sair com quem quisesse, desde que eles ficassem juntos. Você tá muito abrangente No nesse fim. tópico. Você já pegou 2 tópicos meus. Mas eu não tô abrangendo muito. Você vai falar muito mais depois que eu te conheço. Aí ele sai com um cara. O Louis. Isso. Eu tô falando outro tópico, né? Só que eu escrevi isso, que um fala que não veio, outro finge que acredita. Por quê? Porque ele fala que sim, você pode sair. Mas assim, pode sair, mas porém também tem os ciúmes. Mas aí você também pode, mas também... Não. Então meio que não é bem assim. Então foi um episódio basicamente pautado na relação deles. Tipo, posso mesmo. Aí um começa a fazer ciúmes pro outro. Aí tem uma hora que o Louis chega em casa e ele tá com 300 mil soldados, chique. E aí, B.O. Então assim, é uma coisa falada, mas não é o que acontece na real. É um acordo entre eles falado, entre os dois vampiros, mas é um acordo que nem o que é mais velho segue, nem o que é mais novo segue, então tá tudo bem. Apesar que às vezes eu acho o Luiz mais maduro do que o próprio Lestat. Então, Gostou eu não dessa vou gostei, não sei. Eu não vou comentar porque você já comentou 2 tópicos meus. Então eu vou deixar pra falar quando eu for comentar os meus tópicos. Então, eu já falei, é isso mesmo. É isso? Obrigado. O meu primeiro tópico... Eu posso ler o primeiro e o segundo e fazer um comentáriozão? Não, mas aí vai ficar desfalcado. Não vai, porque se eu for voltar depois no mesmo assunto... A gente complementa, vai falando, fala. Oxe. Por que eu não posso ler os 2? Porque senão eu vou falar mais que você. Claro que não, eu vou ler os 2 tópicos e vou falar. Eu só queria falar que eu não vou fazer corte nesse vídeo. Vai ter esse corte tudo. Vou ler os 2.
O primeiro tópico que eu li foi o vegetarianismo. Eu não abordei nada disso, eu só falei. Hã? Eu não abordei nada disso, eu só falei. Então, aí, nesse episódio, é quando ele conta... quando ele mostra como foi que iniciou... Ai, gente, desculpa, tô aqui com um pigarrinho. Minha água acabou. Nesse episódio, é quando ele conta pro repórter como é que iniciou o processo dele com evitar sangue humano. Sim. Na tentativa de consumir apenas sangue de animais. Sim. E aí ele começa, porque ele tem um grande conflito interno. Moral. Isso, moral. Da questão da morte. O que eu trago, o que eu tenho percebido é que o Lewis trouxe já com ele a moralidade humana. Sim. E não só nesse aspecto, mas em outros aspectos que eu vou abordar depois também em outros tópicos. Mas ele trouxe muito, ele carregou muito da humanidade dele pro lado vampiresco dele. Sim. Que o Lestat já não tem, e aí eu não sei se é porque ele já não tinha ou se é por causa da idade dele. Acostumou, Né? Sim. Que ele perdeu mesmo, porque como eles são vampiros, eles acabam mesmo se distanciando dos humanos. E pode ser que ele tenha perdido com o passar dos anos, porque ele já é bem mais velho. Eu pensei que ele fosse mais velho do que ele falou. Eu também achava que era mais. Ele falou tipo 150 anos, alguma coisa assim. Mas 150 anos é muito tempo. Mas quando eu falou vampiro, eu sei lá, 300 anos. Então, e aí ele já... O Lestat já não tem mais, e aí a gente não sabe se é porque quando o ser humano... Essa já era a índole dele, ele já era uma pessoa meio desprovida, né, dos conceitos morais, né, e das convenções da sociedade, ou se realmente ele perdeu por falta de convívio com os seres humanos. Porque ele é bem mais direto, e inclusive eles comentam sobre a diferença da forma de caçar dos dois, né, que o Lewis comenta que o Lestat ele é mais agressivo, extravagante, ele sente prazer na matança. E isso é uma coisa que fere os princípios morais do Lewis. Então ele prefere, é quando ele tenta o vegetarianismo, né, consumindo somente sangue de animais. Só que depois a gente vai ver que é meio sem sucesso, né? Pode falar que é vegetarianismo uma pessoa que bebe sangue de animal? No campo dos vampiros, ele é vegetariano. No campo dos vampiros. Eles falam, tem né, essa nomenclatura, até pro Crepúsculo, né? Eles brincam com isso. É verdade. Isso é bem legal, porque o Lewis ele deixa muito claro nesse episódio que assim, esse merece morrer, esse não. Tipo assim, muito claro. Ele já desde o começo já tenta Sim. a partir desse princípio, né? E aí eu amo essa conversa que eles têm. Porque eles já têm uma certa intimidade ali, Sim. e ele já dominou um pouco dos poderes dele, então ele já tá mais à vontade. Então ele vai falando assim, esse não merece morrer, não sei o quê. E aí o Lestat fala, não, mas esse aqui tá traindo a mulher. Aí o outro fala, não, esse aqui não merece morrer, ele só tá bêbado. Não, esse aqui ele vai chegar na casa dele e vai bater na mulher dele. Então ele tenta... Eu acho que... será, gente? Eu acho que no final o Lestat ele passou por um caminho que ele ia ser mais moral do que o Lewis, mas ele cansou. Ele aconteceu muitas coisas depois que ele virou vampiro, e ele falou assim, quer saber? O ser humano não presta. Vou matar mesmo. Será? Eu senti essa vibe. Não percebi isso. Senti essa vibe. Mas é isso. O Lewis tenta convencer o Lestat É muito boa essa cena. A vir também pro vegetarianismo, no sentido de que, tipo assim, cara, vamos ser um pouco mais ponderado, né, e tudo mais. O Lestat meio jocoso, Falou um beijo, obrigado. Irônico, tratando ele com ironia, vai tentando, fingindo que tá acompanhando o caminho do Louis, mas, tipo assim, finge que tá ouvindo o Louis, finge que tá prestando atenção, mas é óbvio que não. Mas ele também não deixa de ser verdadeiro, assim, até um certo limite. Ele fala assim, eu não posso te obrigar a nada,
Mas esse é um caminho doloroso. E na verdade, depois tem também uma outra discussão deles, em que o Lestat fala pra ele, cara, você tá indo por um caminho que não faz sentido. É contra a sua natureza. É contra a sua natureza, você tá enfraquecido, você tá negando quem você é, e isso não te faz bem, né, e tudo mais. Você tá tipo como se ele tivesse se menosprezando, né, se subjugando, assim. E aí o Lestat fica bravo com o Louis por causa disso, porque ele quer que o Louis viva a plenitude da condição dele, né? Dos poderes dele, das possibilidades dele. Porque o Lestat vive dessa forma. Realmente é muito legal. Agora eu tô começando a gostar de ver a interação deles. Porque tava. Nos 2 episódios tava muito assim, tipo. Sei lá, mestre mordido. Neófito, né? Agora acho que limpou, gente. Quer um desfibrilamento? Vai. Vamos lá. Tá vendo como é que você tinha coisa pra falar? 2. Isso aqui eu achei bem legal, né? A desaprovação da mãe e da família em relação ao Luiz. Isso aqui é muito bacana. Porque, ai, nossa, ele tem uma vida muito arregaçada, o Luiz, coitado. Porque assim, ao mesmo tempo que ele tem esse senso de moral muito grande, que foi a própria mãe dele, que passou pra ele e a família dele, você tem a família que cai na cabeça dele. Porque, você está ficando, desde o primeiro capítulo, você está ficando diferente, você abandonou a gente, você não casou, qual é o relacionamento que você tem com aquele cara? Aquele cara é branco, por que você tá andando com ele? Não sei o que, lelelê. A mãe morre. Mas a mãe morre só acho que no outro episódio, não é? A mãe morre só no outro episódio? Não. A mãe não morre, mentira. Porque a menina já tem. É verdade. A mãe não morre. Mas é muito triste, porque você tem 2 coisas muito fortes. Primeiro, a moralidade dentro dele mesmo sendo vampiro. Então é uma luta eterna que ele vai ter até ele morrer. Porque ele não vai deixar de ser vampiro, ele vai ter fome, por mais que ele negue e tudo mais. Só que, de um outro lado, ele não tem um respaldo da família. Então é tipo, nossa, ele tem 3 coisas da espada. Tá, tem N motivos para que isso aconteça? Talvez. Que chegue a esse ponto, não sei. Porque eu falei assim, poxa, coitado. Aí você falou assim, mas ele quase mordeu o filho da irmã dele. Eu falei assim, mas não mordeu. Então a gente mordeu, tem, mas quase. A gente tem esse embate, assim, pra mim. Porque assim, o que acontece é que ele vai visitar a família, acho que é aniversário das gêmeas, e aí ele vai levar a boneca pras crianças. Sim. E quando ele chega lá, ele já encontra a mãe dele no jardim, e a mãe dele já começa a falar que ele não é bem-vindo. Mas ele quer ver a irmã, porque a irmã é ainda a pessoa com quem ele tem ligação, ou tinha. E ele já tá um pouquinho debochado, né? Ele já tá bem outra pessoa, assim, ele já se desfez do que ele sentia pela mãe, de ficar se importando com o que ela falava. Ele tem um embate, assim, bem direto com a mãe dele, meio que não liga muito para as coisas que ela fala. Aí ela quer falar assim, você não é bem-vindo nessa casa. Aí ele fala, mas a casa é minha, gata. Sim. Tipo assim... E aí, como é que fica aí? E aí, mas ele quer encontrar a irmã, porque a irmã dele é com quem ele se relaciona, com quem ele ainda tem uma ligação. Tinha. Ou talvez até, fazer uma reconciliação, né? Porque tinha acontecido aquele problema. Aí falou, vou levar um presente, né? Talvez. Isso. Melhorado, só que aí ele chegou lá e viu que a irmã dele também tava com medo dele, não queria muito ter contato com a mãe ele. Deve ter, né? Não acho que a mãe teve. Eu acho que aquela velha é desconcertada. Não, ela ficou com medo no dia que ele quase mordeu a bebê dela. Não sei se eu sou. É isso sim, eu acho. Eu tava lá, eu vi. Você era o bebê? Eu era o bebê. Então tá bom. E na verdade ele me mordeu e agora eu sou um complicado. Então eu acho que é isso, sabe? E aí é como se fosse rompido o último laço que ele tem com a humanidade. Sim. Porque é a família dele, sim. né? E é quando ele escorrega do vegetarianismo e fala, isso não vai rolar muito não, porque ele perde o controle. Foi uma cena, foi um momento que afetou muito, assim. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com o Lestat. Eu acho que foi pior ainda. Vai ver.
E eu acho uma cena muito legal que é da... Posso falar? Mas essa cena, basicamente, que ele falou. Que é a cena dele... Porque ele começa a insistir. Mas eu só quero deixar as bonecas pra elas, eu só quero entregar... Nossa, ele dá um... Na porta, a porta arregaça, vai lá pra dentro e a irmã dele tá lá no fim do corredor. E ela vê assim, ela fala... Aí ela manda tipo, as meninas mano, irem quem é pro você, quarto tipo... e fala, vai embora, vai embora. E aí, nossa, então, aí a mãe dele. E a mãe dele vem, caga de novo na cabeça dele. Agora você se mostrou, agora você não sei o que. Agora você... Ela faz isso. Aquela velha é do mal, aquela velha, eu acho que ela é vampira e vai morder ele 2 vezes. Aí, velho. Legal. É legal. É uma cena bem legal. É bem triste. O meu segundo tópico é o ciúme do Lu e do Lestat, que é o que você já tinha falado. Que eles ficam nesse jogo de gato e rato. Aí eles. Um finge que não se importa, o outro também finge que não se importa. No final das contas, Todo os dois mundo se se importam. E. Nossa, e a gente descobrindo as coisas no episódio. Que nem quando eles falam que eles são livres para poder se encontrar com outras pessoas, o Lestat fica com mulheres de vez em quando. E aí o Louis, pela primeira vez, vai ficar com um homem. Só que é um cara que ele conheceu em épocas tenras, de tenra idade. Nossa. E aí o Lestat tá vendo, só que o Louis não sabe. Mas o Lestat tava espiando. E aí o Lestat briga depois com ele em casa, porque... Ele não liga porque mordeu. Ele fala assim, eu vi que os 2 corações de vocês estavam dançando juntos. É, porque ele É o percebeu amor. que tinha um sentimento, entendeu? E aí ele não mordeu, eles ficaram. Ah, mas mordeu também. Mordeu? Mordeu. O Luiz morde ele. Não, você não lembra que depois o Lestat fala pra ele assim, e depois eu vi você sair correndo e morder 2 gatos no beco. Mas eu acho que foi mais 2 gatos. Eu acho que não mordeu. Não sabemos. Se você sabe, escreva nos comentários. E aí o Lestat fica com raiva porque ele fica com ciúme. Aí o Louis fala, mas você ficou com a fulana? Ele falou, mas é diferente, eu não gosto dela, eu não tenho sentimentos por ela. E é quando no outro dia o Louis chega em casa, logo depois de acontecer essa cena na casa com a família, que o Max estava falando. E aí a casa tá cheia de um monte de soldados. Nossa, o exército inteiro está naquela casa. E o Lestat trouxe, tá fazendo uma festa, e aí o Lestat fala pra ele, eu trouxe eles pra gente fazer uma surubona, um surubão de Noronha. E você fica com eles e depois eu mato eles. Aí o Louis não tá no clima, ele tá bem bravo, porque... por causa do que tinha acontecido com a família dele e tudo mais. E é quando ele escorrega. Eu quero todo mundo fora dessa casa agora. E aí eles têm uma cena bem... sentimental, né, depois. Sim. Nossa, tá legal, tô gostando. E aí é legal porque você vai vendo eles construindo a relação deles, né, aprendendo sobre limites, lembrando que, assim, ambos são vampiros, tem a diferença de idade que acaba influenciando na experiência que os dois têm, e da forma como as duas pessoas veem o mundo, né, porque o Lestat vê o mundo de uma forma diferente que o Louis vê. Por mais que sejam dois vampiros, o Lestat é um vampiro bem mais velho, como a gente já tinha falado, né? Tem a questão de já ir perdendo o apreço pela humanidade. Sim. E o Louis é um recém-transformado, ele ainda carrega a coisa da humanidade com ele. Sim. E aí você vai vendo eles construindo os limites deles, né? Forçando os limites um do outro e construindo a relação. Que é uma relação meio lixão, meio tóxica, né? Meio, para não falar bastante. Só que, tipo, é o que eles têm. Mas parece que no fundo tem um fio ali, né? Não sei. Não sei se é o fio que os une, acho que é o mesmo fio que os une do início da relação. Não sei se sou eu querendo criar uma síndrome de Estocolmo. Mas eu sinto que no fim tem sabe, Mas é interessante. É isso. Vai, daí eu preciso falar a terceira. The 31 Things. Olha, esse aqui escreveu a frase. 31, você falou? A terceira. The third. Turf. Desheisen. Terceiro tópico. O pandemônio e a culpa. Porque assim, não basta ter a culpa da família, não basta ter a culpa que ele virou vampiro, não basta ter a culpa que ele pega a sangue das pessoas, não basta 300 problemas que ele já tem. Acontece um pandemônio. Tipo, começa a acontecer uma briga porque ele vai lá
E mata o cara que era um dos fortão da cidade. O que tudo bigode assim, mas eu sei é pouco. Eu sei que tinha dançar em cima do sangue dele, olha eu, o demônio. E aí. E aí o povo assim, porque sabe aquele momento que todo mundo sabe, todo mundo quer se mostrar o que é verdadeiro? Isso até se tornou uma faísca. E é tipo assim, todo mundo assim fala, eu não, aparece o Simpson na sua casa e fala assim, você assiste a pergunta do Simpson? Você assiste? Eu falei, eu imagina, nunca. Aí acontece um negócio que ele fala, espera! É exatamente isso que acontece. Porque aí, tipo, começa, obriga o Luis colocar na casa lá de trabalho dele que só pessoas negras podem participar, porque ele era negro. E aí começa esse negócio de negro contra branco. E aí começa, e a polícia vai em cima dele. Ele fala, por que você tá fazendo isso? Ah, não sei o que, uma janela quebrada. Ele, que janela quebrada? Pam! A polícia quebra na cara dele. Então, Não, eu tô achando engraçado porque você tá contando tão flutuante que acho que as pessoas que, se não estão ouvindo Mas isso é pra quem a assiste, série, gente. não estão entendendo. Mas ficou muito largo? Um pouco. O que você quer complementar? Essa parte dessa cena da polícia, não sei o que, você contou muito assim, só pincelado. Então Mas tá vai, bom, vai, vai. continua. E aí ele fica tipo, mais uma coisa que ele fica achando que foi eu. Foi eu que fiz. Se eu não tivesse, tipo, feito isso, nada disso teria acontecido. É mais uma culpa. Ele fala, eu preciso sair daqui. E agora? Ele vê as pessoas pegando fogo. É porque depois que ele mata O cara do conselho o lá. chefão lá do conselho. Acho que vai parar ali. Ah, calma lá. Para ali. Não, tá indo. Foi pra outro vídeo. Não, daquela vez foi? Foi, tá gravando lá. Quando ele mata o chefão do conselho, ele pendura o corpo do chefão do conselho Nossa, eu tinha esquecido. na porta da igreja, nos portões da igreja e coloca uma placa eviscerado, né, com as vísceras de fora, com uma placa escrito somente brancos. E aí, por causa disso, começa a acontecer Nossa. uma grande guerra civil na cidade, dos brancos atacando os negros, e eles começam a queimar os locais onde eles sabiam que os negros moravam, ou então habitavam, ou trabalhavam, ou tinham seus comércios, e começa um pandemônio, uma guerra. O meu terceiro tópico também é esse. Era as questões raciais que são trazidas à tona Nossa, que nessa é fase. bem top. Bem legal, E aí eles começam a guerrear ali e tudo mais, por causa dessas questões raciais, porque ele percebe também que não importa quanto ele faça, ele sempre vai ser um homem negro no meio de um monte de gente branca, no meio da supremacia branca. Sim. Né? Então, durante todo o tempo que ele atingiu o sucesso, lá com o bordel dele, Não é questão de dinheiro. ele achava que ele tinha respeito, que na verdade o que ele queria era respeito. Ele queria andar no meio dos brancos, ele queria que os brancos, exatamente, que os brancos frequentassem o local dele. Ele queria poder ser tratado Tanto é que depois eles têm a conversa, ele e o Lestat, e o Lestat fala, mas a gente não precisa desse dinheiro, porque ele está tentando salvar o negócio. Sim. E aí ele fala, mas não é questão de dinheiro. E não é dinheiro, é questão do respeito. Ele queria ser respeitado, ele queria ter ali o meio de subsistência, mas ele queria poder andar de cabeça erguida, se sentindo parte da sociedade, como as pessoas brancas se sentem, né? Sim. E aí trata dessa questão racial também, que eu achei legal, uma forma interessante de trazer à tona, porque de fato era uma coisa bem viva na época, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que houve uma questão racial muito importante durante os anos, ainda tem, né? Mas ainda, né, bem antigamente tinha a lei do apartheid e tudo mais. Como era, Na verdade era escrachada, né? Agora que não é mais. É por isso que você falou, né? Desculpa. Então, foi legal que eles trouxeram, porque, tipo assim, como você mesmo comentou, pro filme eles transpuseram o Louis como um vampiro branco. Já na série eles mantiveram o Louis como um personagem principal, um vampiro negro, um homem negro. Que transforma em outra história, muito melhor. Traz uma outra ótica, que é uma ótica que eles estão sabendo conceituar no sentido de trazer, inclusive, a questão racial, que era uma coisa super importante na época, a questão social, né? E mesclam, né, com a histórica.
Muito bom. Exatamente. Eu Deixa achei... mais verossímil, né? Isso. O contexto é mais bem feito, né? Você compra a ideia, né? Você fala, nossa, Isso. Você tá bem ambientado, né? Então eu gostei bastante. Era também meu terceiro tópico. Aí eu aproveitei já pra... E era pra tão comentar. forte isso dele, que o primeiro problema também que ele teve com o outro cara foi por causa disso. Também. Ele fala assim, nossa, mas você como um crioulo tem bastante dinheiro, tem uma cabeça boa. Você não sei o que, ele fica, obrigado. E na época da transformação também, quando ele conheceu o Lestat falou pra ele, eles menosprezam você, lembra? Eles menosprezam você, eles não te tratam com respeito. Você vale mais do que só 10%. A gente falou sobre isso no outro vídeo. Tanto que esse cara que ele mata, o do bigodão, assim, o último, ele fala assim, nossa, e ele já vem com, tipo, vários dedos, assim. Ele, nossa, aquele seu parceiro lá, que eu não sei se ele fala o parceiro no sentido de junto ou no sentido de jogo, que eles jogam também. Aquele seu parceiro, eu não sei de onde que ele tira o dinheiro dele. Não sei de onde que ele traz o dinheiro dele. Então, eu não sei, é tudo meio assim, aí tem problemas enviesados. É uma coisa de poder. Não, realmente não é uma coisa de dinheiro. É uma coisa de status, de eu mando de e você respeito, obedece. né, na sociedade. Hablamos nesse episódio. Bom, é isso. Ai, não pedi. Você não pediu, pede no fim agora. Vou pedir. Gente, por favor, inscrevam-se nesse canal. Deixem o joinha, dá um like. Vamos fazer uma musiquinha pro like? Dá um like. Como Ah. é que é a música? Se seu coração tem um likezinho, A gente vai trabalhar nos nisso. ajude a compartilhar. Vem, se inscreva e clica no sininho para informação, notificação. Compus agora. Componista, né? Componista. Certíssimo. Gente, se inscreve aqui no canal. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando sobre a série. É uma série que tá muito interessante. Tá bombando? Já vou deixar uma pitadinha aqui de curiosidade, que o próximo episódio tá maravilhoso. É sim, como termina esse episódio? Ah, é. E aí, no meio daquela guerra toda, que eles começam a queimar as casas e tudo mais, o Luis salva uma menina de dentro de uma casa em chamas, e a menina tá ali toda queimadinha, Toda beiquinho. toda pururuquinha. Sim. E acaba aí. E acaba. E acaba o episódio, ninguém sabe quem é essa menina, e o Max fica mais de meia hora tentando descobrir quem era essa menina. Eu pensei uma coisa, o Max pensou outra, o Max estava certo. É assim, a teoria em cima. A gente faz bolão enquanto a gente tá assistindo a série. A gente faz bolão. A gente fez um bolão do que vai acontecer com ela e o Max ganhou. Porque eu ganhei? Ganhou. Eu falei que ela é assim. Ô, língua de jararaca. Eu só vou falar isso no quarto episódio. Ô, gente, é isso. Deixem o que vocês estão achando, comentem aí. Não esqueça de deixar o joinha, fortaleça o nosso canal, nossa comunidade. Compartilhe esses vídeos, falem para pessoas que também assistem, que gostam desse tipo de conteúdo. Pro seu amigo que não é vampiro, pro seu amigo que é vampiro. Para todo mundo. Porque este canal é um canal inclusivo. É verdade. E aí também, se vocês tiverem conteúdos que vocês acham interessantes, que vocês acham que a gente vai gostar, também comentem aí pra gente poder continuar ampliando o nosso leque de possibilidades e trazer mais informações e mais comentários, sejam eles abobrinhas ou não. É verdade. Não é mesmo? É verdade. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos partir. Até o próximo. Tchau! Tchau!